Boa tarde, meus amigos. Eu hoje quero conversar com vocês sobre como funciona a Câmara dos Deputados em Brasília, a Câmara Federal. A Câmara Federal é composta por 513 deputados e eles chegam ali através das eleições majoritárias pelo voto popular e fazem parte dos partidos. E dentro da Câmara, os partidos às vezes atuam sozinhos ou às vezes se associam a outros. Vocês ouvem falar constantemente aí nessa coisa de centrão, o que é o centrão. Então o centrão é, na verdade, um conglomerado de partidos. Fazem parte do centrão, esse grupo que hoje apoia o governo Bolsonaro, fazem parte dele o PSL, o PL, o PP, o PSD, o MDB, o PSDB, os republicanos, o DEM, o Solidariedade, o PROS, o PTB, o Podemos, o PSC, a Avante e também alguns partidos que criam um novo bloco que é chamado Novo Cidadania. Então esses partidos, eles trabalham em conjunto e votam em conjunto. Na verdade, é uma miscelânea de partidos cujo princípio é um só, capitalista. Partidos que defendem o capitalismo, partidos que defendem os interesses dos ricos. Então são todos esses partidos. Os mais proeminentes e mais conhecidos é o MDB e o PSDB. Hoje quem tem maior número de deputados é o PSL. Eu comparo o PSL àquele antigo PRN que deu sustentação a Fernando Collor, que era um partidinho pequeno que depois acabou. Eu creio que o PSL também será um partido que não terá muita importância a partir das próximas eleições. Então esse grupo é o grupo que realmente está governando o país hoje. Não é Bolsonaro. Bolsonaro não governa mais nada. Bolsonaro tem um papel figurativo hoje no governo, que é o de ficar falando bobagem na mídia, ficar fazendo lives idiotas, ir para a praia, andar de jet ski. Vocês já observaram que em nenhum momento você vê uma foto de Jair Bolsonaro trabalhando, sentado numa mesa de presidente, com uma pilha de processo, analisando? Ele não faz isso. O papel dele é desviar a atenção. O papel dele é falar bobagens para criar polêmica. E a mídia inteira, inclusive as mídias alternativas de esquerda, entram nesse jogo. Tudo o que Bolsonaro faz é para fazer palhaçada, para enganar as pessoas e para todo mundo rir. Quem governa é o centrão. Quem governa é o MDB. Quem governa é o PSDB. Quem governa são todos esses partidos. Eles são iguais. Pensam da mesma forma, agem da mesma forma. São vários partidos agasalhando as brigas internas, como se fosse uma briga de família que divide e aí ficam divididos, mas na hora que precisa se unem. Os outros partidos que formam dentro da Câmara e que não fazem parte desses blocos, os chamados partidos de oposição, realmente os que são de oposição, você tem o PT, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, mas que tem apenas 53 deputados, ele não consegue aprovar nada sozinho. Junto com o PT, você tem outros partidos, como o PSB, que tem 30 deputados, o PDT, que tem 26, o PCdoB, que tem 7, o PSOL, que tem, se não me engano, 10 deputados também, entendeu? E você tem o Rede, que tem um deputado. Rede é esse partidinho aí da dona Marina Silva, né? É um partido que foi criado por ela, para ela ter lá, dizer assim, partido meu, para dizer que eu tenho um partido que eu posso chamar de meu. Não representa absolutamente nada. Nem no mundo da defesa ecológica esse Rede significa nada. Como o PV, que também que diz que é um partido verde, que defende essa questão ambiental, também não representa nada. Desses partidos de oposição, vocês precisam ter ideia que é o seguinte: parte do partido do PSB, Partido Socialista Brasileiro, parte desses deputados votam com aquele centrão. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, é um partido da família Reis. Ele não é um partido político do Brasil, é um partido de uma família. Da mesma forma, o PDT foi de esquerda enquanto o Brizola foi vivo. Após Brizola morrer, o PDT deixou de existir. Hoje tem um dono que está lá há não sei quantos anos como presidente dele, que é um tal de Lupe. Eu não sei nem o que ele já fez pelo Brasil, acho que nunca fez nada a não ser se favorecer desse partido político. E é o partido do Ciro Gomes. É outro partido que tem também votado, muitas vezes alguns dos membros dele vota também junto com o Centrão. O exemplo maior disso é a deputada Tabata Amaral,
que é neoliberal, de ultradireita, mas que vive com um discurso aí se dizendo de esquerda. Então, meus amigos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, é que lá na Câmara dos Deputados existem grupos que estão atuando contra a população. Contra a população. Então eu digo para vocês, se esses grupos que estão lá quisessem realmente moralizar o Brasil, eles já tinham afastado o Bolsonaro. Não afasta por quê? Porque interessa para eles. Eles estão ocupando cargos, eles estão ocupando ministérios, e agora então eles querem mais. Querem mais ministérios. Para quê? Para rejeitar o pedido de ser processado o Bolsonaro pela denúncia que foi feita pelo governador Flávio Dino, que é do PCdoB. Então, eles não devem votar para que Bolsonaro seja processado pelo Supremo pelo crime de calúnia e difamação contra o governador. Por quê? Porque se ele for processado, se o Congresso autorizar que ele seja processado, o que acontece? Bolsonaro tem que ser retirado da presidência imediatamente. Então, o que eles estão negociando lá? Cargos. O Centrão é aquele conglomerado de maior número de corruptos por metro quadrado. O próprio presidente da Câmara, Lira, né, é um dos sujeitos que está aí com vários processos, alguns até já condenados em segunda instância, por corrupção. Qual que é a corrupção do senhor Lira? É a mesma, uma delas, não é todas, mas uma delas, é a mesma do Flávio Bolsonaro, a rachadinha. Que é o quê? Você contratar funcionários na Câmara para pagar para eles salários sem que eles trabalhem, sem que eles apareçam, e eles devolvem para você 90% do salário. Isso chama-se corrupção. Rachadinha é o apelido, mas na verdade se chama corrupção. Então o que eu queria dizer para vocês, se vocês entenderem, que o Centrão é quem está governando o Brasil. Bolsonaro não manda mais nada. Bolsonaro não governa mais nada. Bolsonaro não é nem a rainha da Inglaterra. É pior do que a rainha da Inglaterra, porque a rainha da Inglaterra ainda tem uma certa credibilidade, Bolsonaro não tem nenhuma, é zero. A esquerda, não só no Brasil, no mundo inteiro nem se fala. Ninguém quer perder tempo sentando ou telefonando para Bolsonaro. Então, meus amigos, vocês precisam entender essas coisas. O Centrão, formado por vários partidos de direita, entre eles PSDB e MDB, que também são de direita, é que estão governando. A PEC 186, que congelou salários, que vai retirar gratificações, que está perseguindo as pessoas, é sustentado, foi aprovada pelo Centrão. O Centrão apresentou o projeto, o Centrão aprovou e o Centrão vai promulgar. Essa PEC será transformada em lei por uma promulgação, que significa que a autoria disso é da própria Câmara dos Deputados. Eles apresentaram o projeto. A desculpa do auxílio foi só para plantar os jabuti. E está aí o funcionalismo público agora com 15 anos de salários congelados. E ainda vão perder as gratificações que tinham, porque o projeto prevê isso, retirar gratificações que já existem no seu salário. Então você tem um salário de 2.500 e você ocupa uma função gratificada ou um DAS, digamos assim, e você tem lá mais 1.000, mais 2.000 que você recebe por essa gratificação, você vai perdê-la. Você não terá mais direito a ela. Mesmo que você não ocupe mais essa função, mas ela já foi, por força de lei, incorporada ao seu salário, será retirada. E você vai ficar só com os R$ 2.500. Então você que está aí em cada estado do Brasil, em cada município do Brasil, quando você vota, você tem que ter muito cuidado. Porque senão você está votando num deputado que na verdade não vai fazer nada por você. Ele é contra você. Então você está votando contra você. Aqui no Tocantins, com exceção de um deputado do PT, Célio Moro, todos os outros são deputados de aluguel. Eles estão lá para favorecer os poderosos, eles não estão lá para defender os interesses de vocês. Nenhum desses deputados do Tocantins merecem voltar para aquela casa se o povo do Tocantins pensar. E assim eu imagino que é em todos os estados do Brasil, da nossa federação. Então, meus amigos, entendam sempre isso. Centrão não é nada mais do que o maior conglomerado de corruptos por metro quadrado. E os dois principais partidos desse Centrão é o MDB e o PSDB. Muito obrigado a todos vocês. Raciocinem, pensem. Boa tarde.